Rafael Prats, aqui estão os clássicos do Corinthians no ano. Vamos lá. O jogo de ontem com vitória por 1-0. O Corinthians começou o ano perdendo esse clássico para o Santos por 2-1 e nessa o Silvinho foi demitido, né? Depois perdeu para o São Paulo 1-0. Tivemos ainda em março Palmeiras 2, Corinthians 1, São Paulo 2, Corinthians 1. Em abril, pelo Campeonato Paulista, 3-0 Palmeiras para cima do Corinthians. Esse aqui de maio já é Campeonato Brasileiro, né? 22 de maio. Um para o Corinthians, um para o São Paulo, e aí do outro lado aqui, quando começa junho, vejam que bem menos vermelho, né? Vermelho são as derrotas. A primeira vitória foi no jogo que complicou muito a vida do Santos na Copa do Brasil, 4-0 na Neoquímica Arena, o empate no jogo da volta, o empate do jogo da volta é esse aqui, ó, 13 de julho, né? Na verdade, o Santos ganhou por 1-0, teve esse empate no Campeonato Brasileiro 0-0, o Palmeiras ganhou do Corinthians 1-0, e 11 de setembro, 1-1 com o São Paulo, antes dessa vitória contra o Santos no fim de semana. O saldo do Corinthians nos clássicos é ruim esse ano, sobretudo pelo Campeonato Paulista, porque depois entrou numa zona mais equilibrada, né, Prats? O Corinthians não ganhou de Palmeiras e São Paulo e ganhou do Santos. Ganhou 2 vezes, né? No Brasileiro e também na Copa do Brasil. É assim, Moura, a gente tem de tratar e saber que os clássicos têm um outro tamanho, né? Para o torcedor, pela rivalidade, pelo que representa, pela história dos jogos. Eu acho que é um pequeno recorte do ano do Corinthians. O ano, em relação a resultados, se a gente parar para pensar a partir do segundo semestre, principalmente, são bons resultados. Foi uma Libertadores fraca do Corinthians, eliminado pelo Flamengo merecidamente e com números fracos, ficou em segundo lugar em um grupo, não ganhou dos reservas do Always Red, por exemplo, em São Paulo. O time teve dificuldade para fazer gol na Libertadores, caiu nas quartas de final. Ponto. Agora, foi a final da Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis para o Flamengo, e está fazendo um brasileiro, Moura, que a gente já discutiu aqui, nível de atuação, o time pode jogar mais, o time tem elenco para ter atuações melhores. Agora, em todo momento fez um brasileiro que ficou entre os 4 ou 5 primeiros colocados. Há um mérito nisso. Porque, bem ou mal, o time, mesmo muitas vezes jogando aquém do que nós achamos que ele tem condição de jogar, o time em nenhum momento saiu desse grupo de Libertadores. Em nenhum momento o Corinthians foi 10º, 12º, 14º, 8º, não. A pior colocação foi o 5º lugar. Então é um brasileiro consistente, seguro, de alguns bons resultados, até melhores que algumas atuações, um vice de Copa do Brasil que tem um peso, obviamente que tem um peso, e uma Libertadores que foi fraca. Aí foi fraca. A Libertadores foi, na era Vitor Pereira, em relação a jogos e resultados, os piores momentos. O time caiu na Libertadores oferecendo pouca resistência ao Flamengo e não conseguindo fazer gols praticamente contra times bem piores. Aí realmente acho que ficou uma situação do Vitor Pereira conhecendo o time, mais do que conhecia o time. Ele mexia e não encontrava um time. Agora, bem ou mal, encontrou uma formação. Encontrou com talento de muitos jogadores do meio para frente. Quando você vai terminar um brasileiro aí, na pior das hipóteses, talvez na 4ª posição, mas acho que tem condição para brigar um pouco mais acima. É um bom brasileiro, de bons resultados, até melhores do que algumas atuações que o time teve ao longo da competição.